Começou. Vamos lá. Galera, vamos lá então. Física A, hein? Semana passada a gente viu aquele comecinho de Física A, posição, deslocamento, tá na velocidade média e vimos movimento uniforme. Agora, galera, a gente vai ver um caso, um movimento que cai bastante no Enem. Cai muito esse aqui, tá? Dos movimentos todos que vocês vão estudar, esse com certeza é o que mais cai. Movimento retilíneo uniformemente variável. Legal? Observe a tabela de um MRUV. Galera, olha só. Vou começar de novo usando uma tabela. E eu já estou afirmando que é um movimento variável. Tá bom? Já estou te dizendo que é. Galera, imagina comigo o seguinte. No instante zero na prática, é quando o cara dispara o cronômetro, tá bom? É a hora que o cara vai lá e liga o cronômetro. Imagina comigo que no instante zero, quando ele ligou o cronômetro, a velocidade do cara era de 2 metros por segundo. Aí a primeira coisa que o aluno estranha. Bruno, mas aqui, no instante zero, não era para a velocidade ser zero também? Tipo, o cara começa a andar, ele está parado, ele começa a andar. Por que não é zero? Ô, galera, é porque pode ter acontecido um pouquinho antes do cara ligar o cronômetro, ele começar a andar. Então, realmente, ele podia estar parado, aí ele vai, 1, 2, quando a velocidade chega nesse valor, o cara dispara o cronômetro. Então, o que aconteceu antes não me interessa. Interessa é do cronômetro para frente. Legal? Então, ele começa com 2 aqui no meu exemplo, que ele já estava andando. Aí, galera, eu percebo uma coisa. No instante 1, daqui a 1 segundo, a velocidade que era 2 aumentou para 6. E aí eu queria que você me respondesse no chat. Pessoal, nesse 1 segundo que passou, daqui para cá, a velocidade aumentou quanto? Qual foi a variação? Quanto que aumentou? Era 2, aumentou para 6, foi para quanto? Aumentou quanto? Show. Mais 4 metros por segundo. Top. Isso aí, show de bola. Beleza. Aí, meu velho, passa mais 1 segundo, ó, instante 2, hein? É o que está aparecendo no cronômetro. E eu vejo que a velocidade desse infeliz foi 10. E mais uma vez eu te pergunto, em 1 segundo, quanto de velocidade que aumentou? Quanto que aumentou aqui? Responde aí para mim. 4, né? Mais 4 metros por segundo. Beleza, show de bola. Galera, repara uma coisa. A variação de velocidade aqui aconteceu. Então, era 2, foi para 6, foi para 10. A gente chama isso de movimento variado. Ou seja, a velocidade mudou de valor. Ok? Só que ela mudou de um jeito aleatório. Uma hora é 2, uma hora é 3, uma hora é 4. Ou ela mudou igualzinho? Olha a pergunta. A forma que ela mudou foi a mesma? Sim ou não? A mudança. A cada segundo mudou tanto. A mudança foi a mesma? Sim, não foi? Galera, passou. A cada 1 segundo que passou, foi aumentando 4 em 4. Legal? De boas? Então, galera, é um movimento variado. Só que presta atenção. Ele é variado de maneira uniforme. Quando a gente fala uniformemente variado, na prática quer dizer, ó, a velocidade muda, tá? Mas ela muda sempre do mesmo jeito. Ela não vai mudar de maneira aleatória. Então, se aumentou 4 no primeiro, isso vai se repetindo. E aí, quer ver? Que repete? Fala para mim. No instante 3, a velocidade vai ser quanto? Responde aí para mim. No instante 3, a velocidade vai ser quanto? 14. Beleza, top. No instante 4, no tempo igual a 4, a velocidade vai ser quanto? 18. Ou seja, galera, a velocidade vai aumentando, vai variando, né? E ela vai mudando sempre do mesmo jeito. De 4 em 4, de 5 em 5, de 10 em 10. Legal? E aí, essa mudança de velocidade, aqui comigo, aumenta 4 metros por segundo a cada segundo que passa. Isso aqui, galera, é o que você conhece como aceleração. Então, olha só a ideia. Para esse movimento, a aceleração é 4 metros por segundo ao quadrado. Porque a velocidade aumenta 4 metros por segundo a cada 1 segundo que passa. E esse aumento de 4 em 4, ele se mantém. Então, galera, a gente chegou aqui no ápice. Por quê?
qual é a principal característica desse movimento? Se você olhar a tabela, você me responde, Bruno, a principal característica é que a velocidade vai aumentando sempre do mesmo jeito, de 4 em 4. Esse aumento, essa variação de velocidade é o que nós chamamos de aceleração. Então, essa aceleração aqui, galera, é constante. Essa é a principal característica do movimento uniformemente variado. A aceleração é a mesma sempre. Ou seja, a velocidade vai mudar, mas ela vai mudar sempre do mesmo jeito. De 4 em 4, de 5 em 5. Professor, então quer dizer que ela sempre aumenta assim, bonitinho? Ou aumenta ou diminui, tá, galera? Eu poderia ter feito o exemplo onde fosse o contrário. Ele começava em 18 e a velocidade ia caindo. Podia acontecer, tá bom? Ok? E aí, velho, eu queria que você percebesse, então, comigo, se até aqui tá tudo bem. A aceleração desse exemplo aqui, tá? Isso aqui é um exemplo, tá, gente? Aqui é um exemplo. Vale 4, beleza? Está tudo bem? E outra coisa, a velocidade inicial desse movimento é 2 metros por segundo, né? Velocidade inicial é a velocidade na hora que você dispara o cronômetro. É onde começa a contar. Tudo bem? Beleza, então. A partir de agora que nós sabemos as características, a gente vai para as fórmulas, ok? Porque o que acontece? Essa matéria, ela cai como probleminha. Então, o cara vai te perguntar uma parada e você tem que usar uma fórmula para responder. Velho, eu não vou ficar aqui deduzindo fórmula, tá? Por quê? Porque a gente já está no terceiro ano, nosso foco é saber a equação, saber como usar e resolver uma questão. É esse, tá? Então, eu não vou ficar deduzindo fórmula para não perder tempo. E aí, a primeira equação que aparece para a gente é a função horária da velocidade. Porque o cara pode perguntar para você assim, não tem essa tabela que você foi fazendo de 4 em 4? Então, eu quero saber a velocidade daqui a 120 segundos. Tudo bem? O cara pode perguntar a velocidade daqui a tanto tempo. Então, quando ele faz esse tipo de pergunta, daqui a tanto tempo, qual a velocidade que eu vou usar? A equação que a gente usa é essa aqui. A velocidade que eu quero, ok? Que eu vou chamar de V, ou velocidade final, é igual à velocidade do início mais a aceleração vezes o tempo. V igual a V0 mais AT. Ok? E aí, galera, eu vou anotar para vocês uma legenda que a gente vai usar a aula inteira, tá bom? Ó, V0 é quem, professor? É a velocidade inicial. Velocidade inicial em metros por segundo. Velocidade inicial. V, galera, às vezes eu posso até falar velocidade final, mas não é necessariamente o final do movimento. Às vezes, galera, é só assim, a velocidade naquele momento. Eu quero a velocidade daqui a 4 segundos, entendeu? Então eu vou escrever assim, ó, velocidade num certo tempo t. Traduzindo, a velocidade no tempo 10 segundos. Ele vai te perguntar assim, entendeu? A velocidade daqui a tanto tempo. E por aí vai. Legal? Galerinha, o A é a minha aceleração. Aceleração em metros por segundo ao quadrado. E o T é o tempo, que a gente vai usar em segundos. Pessoal, aqui, ó, tudo sistema internacional, hein? Tudo sistema internacional. Beleza? Geralmente, quando eu começo a falar de fórmulas, o aluno me pergunta assim, Bruno, como é que eu vou saber que tem que usar essa? Aí a gente vai conversar isso daqui a pouco, tá bom? Por enquanto, estou te apresentando as ferramentas. Combinado assim? Ok? Beleza, então, professor. Aí o cara te pergunta depois o seguinte, Bruno, o cara da questão. Aluno, calcule para mim a posição que o cara vai estar daqui a tanto tempo nesse movimento. Tudo bem? Ou, se você preferir, calcula a distância que ele andou em 3 segundos, tá? Aí não copia isso que eu vou falar não, hein? Copia não. O que o aluno faz? Professor, ele me perguntou a distância, Bruno. A velocidade eu sei, porque V igual a V0 mais AT. Tem até frase, ó.
vi você assistindo TV, vi vovó atrás do toco, vi vovó apertando a tora. Tem um monte de frase, Bruno. Então, professor, o que eu faço? Eu uso essa fórmula e calculo a velocidade. Aí depois, Bruno, o que eu faço aqui? Velocidade, copia não, é distância dividido pelo tempo. Agora, se você quiser copiar alguma coisa do que eu estou escrevendo, você vai escrever assim. Tá vendo aqui? Círculozinho. Tá vendo isso aqui, ó? Proibido. 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 Para movimento variado aqui, para movimento que tem aceleração, você está hoje terminantemente proibido de usar essa fórmula. Por quê, Bruno? Porque essa fórmula só bate com o que acontece no movimento uniforme. Essa aqui só dá certo se a velocidade é constante. E aqui, velho, a velocidade muda o tempo todo. Então, não é por aqui que se resolve. O que me gera uma segunda pergunta. Professor, se não é aqui que resolve, por onde que eu vou resolver? Então, vai lá. Galera, função horária da posição. Para esse tipo de movimento, a fórmula é essa aqui, ó. S igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Minha mãe do céu. Professor, agora quebrou, professor. Porque olha só que fórmula grande. S igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Senhor amado, professor, o que eu faço? Gente, presta atenção. Aula passada, eu mostrei para você uma fórmula que era assim, né? S igual a S0 mais VT. Lembra? Até brinquei que era a fórmula do sorvete, né? Sim, sorvete. Professor, então esse aqui é um sorvetão? Pode ser. Muita gente brinca assim. E aí o cara começa a inventar frase. Não, frase aqui não vai me ajudar muito não, tá? Ó, a frase que os caras inventam. Sei que só você tem aquele troço quadrado rachado no meio. Olha o tamanho da frase. Sei que só você tem aquele troço quadrado rachado no meio. Não, velho, isso parece discurso da Lumena. Não. Não, professor. Me ajuda aí, Bruno, porque essa frase aí não rola, não. É mais fácil decorar a fórmula do que a frase que ajuda. Gente, jogo dos 7 erros, tá? É tudo aqui. Compara a fórmula que eu te mostrei e a fórmula da aula passada. Não parece muito? Parece muito? Qual é a diferença entre essa que eu estou te mostrando e a da aula passada? Se você não viu, eu vou te mostrar. A diferença, galera, é que aqui tem uma parte a mais. Porque como aqui tem a aceleração, tem essa partezinha aqui, ó, AT ao quadrado sobre 2. Então, meu velho, presta atenção. Quando você tem movimento de aceleração, é só você pegar a fórmula do sorvete e acrescentar essa parte que tem AT ao quadrado sobre 2. Até porque, no movimento uniforme, a aceleração é zero. E aí, se eu zerar a aceleração, essa parte aqui, ó, morre, e aí a fórmula vira o sorvete de antes. Então, a única coisa a mais que você tem que colocar é o AT ao quadrado sobre 2. Aí fica mais de boa para você lembrar, entendeu? Mas, Bruno, o cara na questão me pede o deslocamento. Esse infeliz aqui, professor, não perguntou para mim posição, porque essa é a posição final, S0 é a posição inicial. Ele só me pediu o deslocamento, professor. E aí, o que eu faço? Nada não. Aqui, se ele te pediu o deslocamento, é só você usar essa fórmula de um jeito diferente. Quer ver? Pega o S0 e passa para a esquerda. Se ele passar para a esquerda, vai ficar S menos S0 igual a V0T mais AT ao quadrado sobre 2. O que eu fiz foi jogar o S0 para o outro lado. Mas aí você me responde no chat, tá? Quem é S menos S0? Fala pro pai. Quem é S menos S0? Quem é esse infeliz aí? Responde para mim. Show de bola, delta S, né? Então, meu velho, presta atenção. Ao invés de você decorar essa aqui, você pode usar essa aqui que eu vou escrever agora. Delta S igual a V0 vezes T mais AT ao quadrado sobre 2.
Só vou ter meio AT ao quadrado ou algo assim para lembrar dessa. Ficou na minha cabeça. Top, Maria. Você já tem uma frase que você lembra, melhor ainda. Top. É porque aqui, como a fórmula é muito grande, eu acho que a frase às vezes fica muito grande. Aí, ao invés de ajudar, atrapalha. Mas se não é o caso, mete bronca. Só vou ter meio AT ao quadrado. Caraca, velho. Sorvete meio AT ao quadrado, eu acho. Sorvete. Pode ser. Sorvete meio AT ao quadrado. Pode ser. Faz sentido. Top. Gostei. Boa mesmo. Galera, tudo bem aqui? Tira um print aí para mim, por favor. Antes de você tirar o print. Bruno, são duas fórmulas diferentes? Não. Essa fórmula aqui de baixo é a de cima, só que mais adaptada, entendeu? Mais pronta para aquilo que você quer. Tira o print. Vai, tira o print aí rapidão para a gente seguir. Bora, galera, tira o print aí, bora, vamos. Bota no chat. Print e chat, vai. Bora, gente, print, chat, bora, vamos. Valeu. A frasezinha repetia toda hora, né? Para lembrar, para decorar. Senhores, aí um camarada percebeu que toda vez que ele ia fazer questão dessa matéria, o tempo aparecia nessa fórmula e o tempo aparecia naquela ali. Então ele fez uma terceira equação que não precisava de tempo para adiantar a vida dele por algum motivo. Professor, quem era esse cara? Era um italiano chamado Torricelli. E aí essa fórmula ficou conhecida como equação de Torricelli. Cara, eu falo Torricelli, a mão, ó, já começa a fazer assim, italiano, Torricelli, hein? E aí, meu velho, a equação de Torricelli, talvez você se lembre. Mas se você não se lembrar, não tem problema, eu estou aqui para isso. Equação de Torricelli é uma fusão, uma junção dessas duas. O cara faz um monte de conta, que eu não vou fazer aqui para não perder tempo, e chega nisso aqui, ó. Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes a distância percorrida. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado, mais 2A delta S. Ok? Aí, velho, aqui tem as frasezinhas, né? Vi você mais 2 amigas atrás do sofá. É a mais leve que eu conheço. Eu não vou falar as pesadas não que tá gravando. Não vou falar. Vocês me conhecem, você sabe que minha aula é uma aula família, é uma aula que não tem esse tipo de conteúdo, ok? Até porque depois eu vou perder monetização no YouTube. A verdade é essa. Não, mas aí quem falou foi Hegel, não fui eu. Não fui eu. Tá no chat, não tá gravado. E aí? Apague isso, Hegel. Este lugar aqui não é lugar para isso. Ora. Vamos lá, gente. Vamos lá. Aí, se a gente estivesse em sala, presta atenção aqui comigo agora. Segura aqui comigo. Se a gente estivesse no presencial, eu ia terminar de falar de equação de Torricelli, alguém ia levantar a mão assim e ia perguntar a pergunta que eu já escuto sempre que eu dou aula dessa matéria. Professor, meu problema aqui não é a fórmula. Eu sei. O problema aqui é outro. Bruno, eu não sei quando que eu vou usar. Quando é que eu uso essa? Quando é que eu uso aquela? Então, galera, como eu sei que essa pergunta aparece, eu já vou deixar aqui como se fosse um tópico, tá? Como saber qual fórmula usar? Ok? Beleza? Como é que eu sei que nessa questão aqui, né, nesse exemplo, eu vou usar essa fórmula? Bom, primeira coisa que eu quero te mostrar é tipo um jogo dos 7 erros. Faz aí comigo o jogo dos 7 erros, tá? Tenho 3 fórmulas. V igual a V0 mais AT.
ΔS igual a V0 vezes T mais AT ao quadrado sobre 2. E Torricelli. Ok? 3 fórmulas. Gente, jogo dos 7 erros, lembra? Eu quero que você faça isso comigo. Eu quero que você me responda no chat sem perder tempo. Olhando as 3 fórmulas aqui, uma em cima da outra, quem são os caras que aparecem nas 3 fórmulas? Responde para mim no chat. Quem são os caras que aparecem nas 3 fórmulas? Vê para mim. Ó, a aceleração aparece nas 3, tá vendo aqui, ó? Aceleração. E, galera, velocidade, mas qual velocidade? A velocidade inicial, tudo bem? A velocidade inicial aparece nas 3. O tempo não aparece nas 3. Aqui, ó, essa última aqui não tem tempo, sacou? E aí agora a pergunta vai ser essa. Quem é que não aparece, por exemplo, na última fórmula? A última, professor, eu senti falta do tempo, ó. Não tem tempo na última fórmula. Beleza. Galera, quem é que não aparece na primeira fórmula? Responde para mim no chat. Quem é que não aparece na primeira fórmula? S, né? Ou ΔS. Show de bola. Então, galera, aqui na primeira fórmula não aparece o ΔS. E quem é que não aparece na segunda? Quem não aparece na segunda? Show. Galera, quem não aparece na segunda é a velocidade final. Então deixa eu te contar uma coisa. E aí, ó, segredo nosso, tá? De quem faz prova. Conta pra ninguém, não. Quando a gente faz a prova, a gente quer, por exemplo, que o cara use uma das 3. Eu quero que o meu aluno que vai fazer a prova use a primeira. Então, eu vou dar as informações, vou dar os dados e vou fazer a pergunta. E no que eu faço isso, obrigatoriamente, eu não te dou a distância. E também não te pergunto, né? Por quê? Porque o ΔS não aparece na primeira fórmula. Então, galera, o que eu quero te mostrar? Que toda questão de matéria como essa, o cara te dá várias informações. Mas sempre vai ter uma que o cara vai deixar de lado. Que ele não vai te perguntar e também não vai te fornecer. Então, ó, presta atenção. Se eu não tenho e não quero, se eu não tenho e não quero a distância, eu vou usar a primeira fórmula. Se eu não tenho ou não quero a velocidade final, eu vou usar a segunda. E se eu não tenho ou não quero o tempo, eu vou usar a terceira. Então, galera, para você saber qual fórmula usar, não tem outro jeito a não ser o quê? Anota o que ele te deu, ok? Anota o que ele te perguntou. E aí, com isso em mãos, você vai ver quem é o cara que ficou de fora. Sabendo o cara que ficou de fora, você sabe qual fórmula que você vai usar. Ok? Tudo bem? Beleza, galera? E aí, agora, o que eu quero mostrar para você? Eu quero mostrar para você exemplos disso. Então, ó, deixa eu apagar aqui. Vou apagar aqui. Pra gente fazer exemplozinho, tá? Pessoal, alguns exemplos mais rápidos, sem o texto aparecendo, para a gente poder entender como é que faz esse macetinho aqui, tudo bem? Então, ao invés de escrever o texto inteiro, depois eu te mostro uma questão com o texto completo, olha essa questão aqui. Um carro parte do repouso. Ele tem uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado constante.
E a velocidade dele, final, após 5 segundos, é quanto? Ok? Tudo bem? Questão direta aqui, para a gente poder entender qual fórmula usar. Minha pergunta para você é a seguinte, velho. O cara me deu a velocidade inicial, você concorda? Porque responde para mim no chat. Se ele parte do repouso, a velocidade inicial vale quanto? Responde para mim no chat. Show de bola. 0. Legal, top. Então ele me deu o V0, me deu a aceleração, me perguntou a velocidade e me deu o tempo, ok? Galera, quem foi o cara que ele não mencionou? Quem foi o cara que eu não tenho e nem quero? Fala para mim. Show. Vocês perceberam que o cara não falou nada de ΔS? Então, se eu não tenho ΔS, eu uso a primeira. Então, matou a questão. V é igual a V0 mais A vezes T. Ok? Velocidade inicial, 0. Aceleração, 3. E o tempo, 5 segundos. 3 vezes 5 deu 15. 15 mais 0, 15 metros por segundo. Tudo bem? Ok? Genial. Show. Tudo certo então, gente? Tranquilo? Beleza. Beleza. Fala, Osvaldo. Fala pra nós. Prof, nem sempre eles dão dão a aceleração. Qual fórmula mesmo? Ô Enzo, se eles não te... Presta atenção. Se eles não te derem a aceleração, provavelmente eles vão te dar outra coisa. Tipo assim, ele não te deu a aceleração, mas ele te deu a velocidade final, a velocidade inicial e o tempo. Tudo bem? Aí você, baseado no que ele te deu, você consegue descobrir. Sacou? Valeu, Osvaldo. Beleza, ô Enzo? Tranquilo? Gente, presta atenção. Essa matéria aqui passa muito por anota os dados, fórmula, anota os dados. Aqui, se você faz exercício na apostila, você vai parar hoje. Por quê? Porque o cara quer resolver a questão naquele espacinho pequenininho da apostila. Aquele espaço não te permite organizar, ok? Primeiro você organiza para depois ser resumido, legal? Então você vai comprar hoje um caderno velho, vai pegar do seu irmão, do seu primo, um caderno velho para resolver exercício, tá? Exercício, a apostila é só para você ver a questão. Você não vai ficar resolvendo em cima da apostila não, hein? Beleza? Já tem? Já. Vitor, já tem, tá? Vou atualizar hoje e já mando para vocês. Yasmin, eu tenho um caderno velho. R$5 quem quer. Ana, tá com post-it. Pode ser. Ana, assim, se você se organiza bem no post-it, beleza. Eu, por exemplo, não gostava não. Preferia o caderno. Eu era mais uma raiz, mais bruto. Aí eu escrevia muito grande, o post-it não cabia para mim, entendeu? Mas o post-it é uma boa também. Né? Faz do post-it e cola em cima da questão, né? Pode ser também. Beleza, show de bola. Meninos, deixa eu apagar aqui o negócio. Ah, a Ju perguntou aí em cima, deixa eu ver aqui. Qual é a fórmula da aceleração mesmo? Ô, Juliana, essa aqui, ó. A aceleração é igual a variação de velocidade dividido pelo tempo, tá? É essa aqui. Mas deixa eu te dar uma dica. Essa fórmula e essa primeira aqui, ó, elas chegam no mesmo lugar, tá? Então, se você preferir usar a primeira, vai chegar no mesmo lugar, vai dar certo do mesmo jeito, tá bom? Show. Beleza, então. Meninos, deixa eu apagar aqui. Print aí, por favor, print. Eu preciso te mostrar um exemplo que é de vestibular mesmo. Aí eu vou ter que escrever o texto e tudo. Print aí, bota no chat, rápido, bora, vamos. Valeu, Vitor. Tops. Pessoal, esse aqui eu vou escrever um textinho porque eu preciso, tá?
E aí, bora. Foi. Ai. Pessoal, textinho aqui rápido, tá? Se você não quiser copiar o texto inteiro, é uma opção, legal? Mas eu acho importante porque eu quero simular com você uma questão de vestibular de fato, tá bom? Fizemos um exemplozinho rápido para você entender a fórmula, agora eu quero interpretação. Um carro se movimentava, movimentava é passado, né? É o começo da história. Então o carro se movimentava com 72 km por hora, quando avistou um obstáculo. Tudo bem? Ele olhou o obstáculo, nossa, tem uma vaca na beira da estrada, tem um tijolo, tem um obstáculo na frente. O tempo de reação do motorista, e grife isso aqui para mim, ó, que a gente tem que conversar. O tempo de reação do motorista é de 0,5 segundos. A frenagem aconteceu com desaceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Gente, desaceleração quer dizer que o cara freou, ok? Calcule a distância até parar completamente. Meninos, presta atenção. Quando a história for muito longa, ouve isso aqui, que isso aqui é dica de prova, isso aqui é dica da vida. Quando a história for muito, muito grande, faz um esboço da história, faz um desenho, um esquema para tentar visualizar o que aconteceu. Não é perda de tempo, é ganho de tempo. Por exemplo, eu posso vir aqui, galera, e desenhar uma estrada, tudo bem? Aí o carrinho tá aqui, ó. No ponto que eu vou chamar de ponto A. Galera, no ponto A, ele já estava andando com uma velocidade. Ele já estava andando para frente com 72 km por hora. Ok? No ponto A, ele olhou o obstáculo. Aqui ele falou assim, ó, tem um obstáculo lá na frente. Caramba, eu vou ter que frear, né? E aí é que tá. O que eu queria te contar com essa questão? Eu queria contar para vocês, galera, o que é o tempo de reação. Tempo de reação. Meninos, tempo de reação é o tempo que você demora para processar uma informação e, de fato, tomar uma atitude. Então, por exemplo, nesse ponto A foi quando o obstáculo apareceu. Foi quando a vaca entrou na estrada. Tudo bem? Só que até o cara olhar para frente, ver que lá na frente está uma vaca, entender que aquilo é uma vaca, o que eu faço? Se perguntar o que fazer. Poxa, eu tenho que pisar no freio. E pisar no freio, isso tudo, essa sequência de eventos, demora um tempo até o cérebro da pessoa processar. Ok? Mesmo que eu, Bruno, aqui comigo, mesmo que eu, Bruno, solte esse pedaço de papel, ok? E eu vou ficar aqui com o dedo para tentar segurar. Aqui comigo, ó. Mesmo que eu mesmo solte, eu demoro um tempo. Deu tempo dele andar esse pedacinho aqui. É o que a gente chama de tempo de reação. E, velho, nesse tempo de reação, você não faz nada. Ou seja, se você não faz nada, a velocidade que o carro tem não vai nem aumentar, nem diminuir. Então, galera, durante o tempo de reação, a velocidade é constante. E se ela é constante, é movimento uniforme. Então, presta atenção. Não tem esses 0,5 segundos que o texto deu? Durante esse tempo, esse pedacinho de tempo, o carro vai andar para frente
com velocidade constante, porque ele ainda está processando o que vai acontecer, legal? Aí vai chegar um momento que ele vai falar assim, caramba, eu tenho que pisar no freio, né? Então, esse momento, galera, vai ser aqui o ponto B. Aí, nesse momento aqui do ponto B, ele começa a frear. Então, ó, início, frenagem. Aqui que ele pisa no freio, legal? Só que quando ele pisa no freio, galera, presta atenção, o carro dele já está andando com uma velocidade de 72 km por hora. Aí aqui no ponto B, ele pisa no freio, ele chama o pé no freio, e aí o carro começa a fazer o quê? Até que chega aqui, no ponto C. E no ponto C, galera, ele vai freando, vai freando, vai freando, até o momento onde ele realmente para. Velocidade final, 0. Porque ele vai parar aqui no final. Então, velho, eu quero que você entenda que a minha questão ela tem duas etapas. A primeira etapa, de A para B, ele está pensando o que ele vai fazer ainda. Tudo bem? Então, essa distância aqui, galera, do ponto A até o ponto B, seria a distância que o carro anda enquanto o motorista está pensando o que vai fazer. Freio ou não freio? Entendeu? É o tempo que ele está andando por conta da reação. Do ponto B até o ponto C, é a distância que ele anda freando mesmo. Frenagem. E, velho, qual que é a diferença entre os dois trechos? No primeiro trecho, o movimento é uniforme, porque ele ainda não fez nada. Ele não acelera nem freia. Ele só mantém a velocidade constante. Agora, no ponto B, quando ele pisa no freio, aí vira movimento variado. Porque a velocidade começa em 72 e termina em 0. Tudo bem? Velho, presta atenção. Essa questão aqui, ela já foi questão do Enem em umas 3 ou 4 vezes. Em algumas vezes, o cara te explicava o que era tempo de reação. Mas teve vezes que o cara não explicou. Tudo bem? Então, por isso que eu estou te explicando. Tempo de reação é o tempo que ele demora para tomar uma atitude. E nesse momento, a velocidade é constante. Ok? Professor, legal. E agora? Agora, galera, a gente vai resolver a questão em 2 etapas. Mas antes de qualquer coisa, converte aqui para mim. Gente, 72 km por hora, tá bom? Quando eu divido por 3,6, vira 20 metros por segundo, né? Legal, ó. Então, ao invés de usar 72 km por hora, galera, eu vou usar 20 metros por segundo, beleza? E aí a gente vai resolver em 2 etapas. A primeira etapa é do ponto A para o ponto B. Aí essa etapa é a etapa da reação e é movimento uniforme. Bruno, o que eu quero? Eu quero a distância total, lembra? Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a distância que o carro anda na reação e depois a distância que ele anda na frenagem e depois soma tudo. Tudo bem? Então, me responde no chat, por favor, e rápido. Até aqui, você está comigo? Tem uma parte, uma segunda parte e depois eu vou somar tudo. Então, vamos lá. Vou matar aqui. Gente, se é movimento uniforme, eu posso usar aquela fórmula de velocidade média. Movimento uniforme você pode, tá? Você só não pode no variado. Então, galera, aqui no movimento uniforme, eu posso usar que a velocidade é igual à distância de reação dividido pelo tempo de reação. Galera, nesse trecho aqui, ó, de AB, ele andou com velocidade de 20, lembra? 20 metros por segundo. E o tempo de reação foi de 0,5 segundos. Ele deu para mim, tá? Vou anotar aqui para você não perder. Delta S de reação, delta T, 0,5 segundos. Ele deu esse tempo, ok? Então, galera, passa para lá multiplicando, fica 20 vezes 0,5 vai dar uma distância de reação de 10 metros. Olha a história. O cara vai andar 10 metros até ele entender que tem que pisar no freio, entendeu? E de B para C, galera? De B para C é a frenagem. Frenagem. Aí é movimento variado. Presta atenção aqui comigo. Quando eu falo velocidade inicial, não é a velocidade do começo da história. É a velocidade do começo do trecho. Então, de B para C, esse trecho aqui é movimento variado. Então, o início desse trecho é aqui no ponto B, ó.
Ou seja, no ponto B, a velocidade inicial é 20. E o ponto C seria o ponto final, velocidade 0. E a aceleração, professor? Cuidado, gente, cuidado mesmo, tá? Desaceleração de 5 metros por segundo, o A é negativo, ok? O sinal é você que coloca. E por que tem esse menos aqui, Bruno? Porque é uma frenagem. Na frenagem, no freio, a velocidade reduz. Então, a aceleração é negativa, ok? E aí, velho, com isso aqui, já que eu quero a distância, a gente pode usar Torricelli. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. V final é 0, V inicial é 20, mais 2 vezes menos 5 vezes delta S da frenagem. Tudo bem? 0 é igual a 400 menos 10 vezes delta S da frenagem. Passa para lá, passa dividindo. Delta S da frenagem dá 40 metros. E para finalizar a questão, galera, logo, distância total é igual à distância de reação mais a distância de frenagem. 10 mais 40 deu 50 metros. Eu adiantei um pouquinho aqui, galera, só para finalizar a questão, tá? Beleza? Porque vai bater o horário agora. Mas é muito importante que você entenda que uma questão, um problema, ele pode ter duas partes. E cada parte tem um tipo de movimento. Movimento uniforme, movimento uniformemente variado. Legal? Então lembra, início e final é início e final daquele trecho. Tudo bem? Tira o print aí. Galera, olha só, devo mandar para vocês uma listinha, tá? Porque me responde uma coisa no chat, vocês já estão com a apostila?